Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. E você sabe que hoje é sexta-feira, dia do nosso papo espiritual, né? Houve muita movimentação política nessa fase conturbada que a gente vive no nosso país, que andou caindo justamente às sextas-feiras. Então, por conta dessas coberturas, a gente não estava podendo ter o nosso papo espiritual. Hoje, graças a Deus, tudo continua bagunçado do mesmo jeito, mas pelo menos não tem nenhuma movimentação nessa sexta que possa impedir o nosso papo espiritual. Por isso a gente está recebendo aqui Márcia Fernandes, a sensitiva que vocês adoram. Obrigada, oi, querida. Márcia, pela obrigada presença. A você, estava com saudade. Todo mesmo. mundo com saudade de você. Verdade, também. obrigada. E o Jorge Lordello, nosso especialista em segurança, apresentador da Operação de Risco e também o estudioso dos assuntos espirituais. Obrigada pela presença. Boa tarde, Sonia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Bom, temos coisas para conversar à beça e tudo relacionado, ou quase tudo também, ao mundo artístico. Veja só, não é? Vários acontecimentos cruzando aí o mundo espiritual com o mundo artístico. E a gente começa por um assunto que foi muito falado essa semana, que foi o depoimento, a entrevista da Andressa Urach ao programa da Luciana Gimenez, ao Super Pop, aqui na nossa Rede TV, onde o assunto o exorcismo veio à tona. Ela contou lá aquela coisa, né, que foi muito discutida, inclusive aqui com a Márcia Fernandes e também com o Jorge Lordello, que ela fez macumba para todo mundo, que é uma coisa que ela confessou até no livro, né, Morri para Viver, do Douglas Tavolaro, que descrevia a vida dela, que descreve a vida dela. E ela foi um pouco além. Vocês estão vendo essa foto aí, em que ela está com a mão na cabeça de uma pessoa, é de uma presidiária, porque a Andressa, nas suas visitas aos presídios e presídios femininos particularmente, ela acabou fazendo o afastamento de entidades espirituais, o que se pode jogar no popular exorcismo. E isso despertou muita polêmica desde que ela fez essa declaração para Luciana Gimenez, porque as pessoas falaram, como exorcismo? Né? Os padres católicos fazem exorcismo, mas depois de anos de estudo, de muita preparação espiritual, essa coisa toda, e ela tem um ano só de conversão, de ter se tornado evangélica, não teria dado para ela se preparar para esse tipo de trabalho duríssimo espiritual. Por outro lado, muitos dizem que está na Bíblia, basta você ter Deus no coração, que você sim é capaz de expulsar os espíritos do mal. Então, nada melhor do que a gente conversar com quem entende de tudo desse assunto e poder fazer todas as perguntas. Mas antes, a gente vai fazer o seguinte, colocar esse depoimento da Andressa Urach no Super Pop aqui na nossa Rede TV, que foi ao ar essa semana, se eu não me engano, na quarta-feira. E aí você também vai ter mais elementos para pensar junto com a gente, para discutir essa situação. Vamos lá. É a Andressa sempre sendo Andressa Urach, provocando polêmica, né? Vamos conferir. Sabe, é Deus. Se existem esses espíritos malignos, existe o Espírito de Deus. Inclusive, falando dos espíritos malignos, eu tenho aqui uma cena que eu fiquei bastante, vamos dizer assim, apreensiva, que eu soube que você fez um exorcismo. Quer dizer, isso realmente é uma missão, porque eu acredito que não é qualquer um que consiga fazer, exorcizar o demônio de uma pessoa. Olha isso, e dentro do presídio, quer dizer, o negócio foi bastante intenso. Eu vi as imagens, coloca aí. Andressa Urach ganhou a mídia internacional mais uma vez. Segundo o jornal britânico, a ex-Miss Bumbum agora pratica o exorcismo. A publicação acompanhou uma sessão em que Andressa teria expulsado o demônio do corpo de uma mulher. Segundo o jornal, a ex-modelo revelou, abre aspas, eu quero que as pessoas saibam que eu sei que o diabo realmente existe e que a maioria dos problemas são espirituais. Depois que eu me libertei, eu vi que as pessoas precisam de ajuda. Eu fiz um pacto com Deus que eu salvaria almas para Ele. Eu sei que eu sobrevivi por uma razão. Fecha aspas. O jornal exagerou ou realmente Andressa Urach virou uma exorcista? Andressa, como é que funcionou esse exorcismo? Se você falou, na verdade, que você a palavra não é exorcismo é muito forte, né? Então, como é que funciona? Eu não sou pastora, não sou obreira. No caso ali, o Daily Mail, que é um jornal internacional, eles estavam acompanhando as minhas palestras no presídio. E sempre a igreja vai comigo, antes para fazer oração.
E o bispo fez uma oração e, como tinha muitas presidiárias, eu acabei orando e acabou manifestando uma entidade na minha mão. Mas isso é uma prática comum para quem tem o Espírito de Deus. Mas eu não sou obreira, eu não sou pastora, não é uma coisa assim que eu faça com frequência. Aconteceu porque realmente houve a necessidade naquele momento. O que acontece? Mas eu teria que me preparar muito mais para que realmente isso pudesse ser uma coisa no meu cotidiano. Tá, mas espera aí, a pessoa começou a ficar possuída, é isso? Esses espíritos são desmascarados, lá eles não podem mentir, porque em algumas religiões eles falam, eu sou bonzinho, eu vim para ajudar. Lá eles não têm como mentir. Então, assim... Mas foi uma intuição sua? Porque na hora você viu a pessoa ali se estribuchando, não, eu não entendo muito. O bispo estava orando e ele, como naquele momento necessitava, porque eram muitas presidiárias, eu fui orar por elas, porque ela está aflita. Ela está sofrendo e ela não entende, na verdade, que destino vai tomar a vida dela. Ela tem muita culpa. Então, assim, a libertação começa a partir do perdão. Mas você fez, então foi uma... Eu só fui orar por ela, para Deus abençoar ela, e ela acabou manifestando. E no jornal inglês, você disse que você também já tinha sido exorcizada. Isso é uma prática comum para quem tem o Espírito de Deus. E quando eu passei por esse período de libertação, porque eu passei por esse período de libertação, né, eu manifestei realmente numa... O Espírito ficou em você? Isso, na verdade, ele já estava em mim, só que ele estava escondido dentro da minha mente, nos meus pensamentos, né? E ele só não se manifestava da forma que ele se manifestou. Daí, esse foi um trecho que deu muito o que falar do depoimento, né, das respostas da Andressa Urach ao Super Pop, a Luciana Gimenez, sobre toda essa experiência que ela vem passando na vida dela, de verdadeira transformação espiritual, né? Sensitiva Márcia Fernandes aqui com a gente, vai abrir a nossa conversa em relação a isso. Como é que você vê, Márcia? Para você trabalhar, veja bem, os crentes, eles dizem que isso chama descarrego. Na Umbanda ou no Afro, isso se chama apometria. Nos católicos, exorcismo. Para nós, kardecistas, chama-se desobsessão. Então, para alguém fazer esse tipo de trabalho, o que nós precisamos? Ter todos os valores éticos e morais. Como é que eu vou... Não estou falando que ela não tenha. Certo. Além de estudo, além de você ter... o controle de toda a tua mente e toda a tua parte espiritual, você tem que ter uma ética tremenda, porque você vai confrontar com o espírito das trevas, uma pessoa coitada que está na escuridão, urrando para poder estar viva. E essa coisa de que o espírito entra nas pessoas, não é verdade. O espírito, um corpo só tem uma alma, um corpo nunca tem duas almas. É por isso que chama encosto. Ele encosta mais ou menos até aqui e ele, com padrão vibratório, magneticamente, vai mandando para a alma da pessoa que está fraca, porque tem que estar muito fraca, em todos os níveis, ele vai mandando um controle mental, quando ela disse mental. Então, a isso nós chamamos de obsessão. O que é exorcismo é mais que uma obsessão, é uma fascinação, porque aquela alma gruda na pessoa. E por que gruda? Porque a pessoa também é igual, ela tem afinidade. Tá? Tipo imã, né? Tipo imã. Então, por exemplo, uma prostituta, né? Que não esteja bem com ela, não por conta dela ser prostituta, não. Mas ela poderá ter uma prostituta morta perto dela que não quer ir embora. Então, ela tem que vigiar e orar para não ter esse tipo de coisa e ficar completamente alucinada. Repito, quem faz esse trabalho com seriedade tem que ter um valor ético e moral acima de qualquer dúvida, porque aquele espírito vai debochar daquele que vai doutriná-lo. É terrível, eu trabalho com isso, imagina, desde os meus 15 anos que eu vejo meu pai, imagina, desde os 5, meu pai fazer isso, a minha avó, existe sim, a pessoa alucina, ela pula, ela vai, ela fica louca, ela pode matar alguém em estado de obsessão ou de fascinação. Mas eu não acredito muito em, vou bater na tua alma. Isso não se faz isso. Olha, sai daí porque você vai apanhar. E tem igrejas que fazem, sei lá, várias religiões que fazem. Não, ninguém vai bater. Ele tem um espírito que não tem luz, gente, que está completamente nas trevas, ele não pode apanhar. Ele tem que entender o que ele está fazendo ali. Então, a única coisa que eu não entendi dessa história toda da Urach, primeiro que ela não é desobsessora, ela foi clara, ela ainda não tem,
Não é se um prepara, ano né? só de religiosidade. Então, gente, pelo amor de Deus. Você Não precisa... basta apenas o ter Não Deus basta no querer, coração, né? não basta ter Deus, basta ser médium. Eles Tá. chamam de outro nome, Certo. né? Mas você, médium ostensivo, porque todo mundo é médium. Tá. Você é médium, ele é médium, só que uns são ostensivos, vieram para trabalhar. Então, não é bem assim. Isso é uma coisa. Agora, o que eu não entendi muito, ela falou, eu fiz um pacto com Deus. Deus não aceita pacto. Eu né? achei estranho. É muito também estranho isso, não tem pacto com Deus. dela. Olha, eu me entreguei a Deus e disse a Ele que eu seria uma trabalhadora dele, né? Então, isso sim. Então, existem algumas frases aí que eu não aceito, como eu também não aceito você jogar. O cara já está passando mal, já está obsediado, aí tem gente que bota a mão na cabeça do... Isso em centro espírita mesmo. Eu já vi muito isso. Bota a mão na cabeça do homem que já está mal ali, aí ele cai no chão, ele esbraveja, baba. Não precisa disso. Gente, juro que não precisa disso. Precisa de leitura da Bíblia para o morto. De leitura, um pedaço do Evangelho, explicar para ele. Por isso que um trabalho de desobsessão num centro espírita, muitas vezes, nem precisa do obsediado. Porque, na verdade, na mesa espírita, quem vai estar trabalhando são os espíritos. E eles podem ir até o obsediado e conversar com quem está em volta. No mínimo, 9 sessões. No mínimo, imagina que é uma sessão, pum, põe a mão. Ele vai embora e daqui a pouco ele volta. Mas, Márcia, só um Quem detalhe. apanha, volta. A gente vê muito isso em TV e várias igrejas, onde a pessoa, de uma hora para outra, começa a gritar. Tá. A pessoa se transforma, muda a voz, a pessoa fica agressiva, se joga no chão. Como é que funciona? Por que a pessoa chega num grau extremo como esse? E fazer um paralelo, Sônia, e o público está pedindo o seguinte, nós tivemos, antes de ontem, em São Paulo, um homem que invade um fórum totalmente transtornado, invade a sala da juíza da quarta vara aqui do Butantã e ele queria colocar fogo na juíza. Ele não falava coisa com coisa. Então, por exemplo, essa pessoa que fez isso com essa juíza, ele é uma pessoa com problemas psiquiátricos ou ele pode, eventualmente, como você está dizendo, estar possuído por um espírito? Por experiência nossa, dos kardecistas e algumas pesquisas, 70% é psicose. Né? Certo. É? Então, 70% é uma palhaçada mesmo, tem que procurar. Palhaçada não. A pessoa precisa de psiquiatra. A pessoa quer aparecer? Não, Ou não? Ela está tão mal. Ela está tão mal que ela entra na dança. Ela mesma, ela sai de No si. caso dele foi um desequilíbrio mesmo. Total. O cara é louco. Total, desequilíbrio total. Mas veja bem, no caso desse homem que queria botar fogo na mulher, é um pouco pior. Ele pode estar sob o comando de almas das trevas, mas das trevas mesmo. Não é nem gente que bota fogo nas coisas. Existe um tipo de alma, quem é da Afro está entendendo o que eu estou falando. Existe um tipo de alma das trevas que ela fica assim, ela apodera-se da cabeça da pessoa e fala, vai lá, põe fogo, põe fogo, põe fogo, põe fogo. Tem outro que quebra osso, então. Existe sim possibilidade, inclusive, dele estar assediado. Mas espera aí, se ele está assediado é porque ele não está bem. Se ele aceita comando, é porque ele está na mesma faixa vibratória. Porque você acha o quê? Aqui nesse estúdio só tem anjinho me olhando? Acho que não, gente. A cada 10 pessoas que morrem, 8 ficam. 8 não vão embora. A isso se dá o nome de encosto, ó. Fica vagando por aqui. Agora, por que esse encosto quer comigo? Quando ele encontra afinidade, ele fica. Ele quer comer, ele acha que ele não morreu e ele quer comer. Eu sou comilona, mas não tenha dúvida que ele vai encostar aqui e ele vai sentir o prazer de estar comendo comigo. Isso é bem usual. Então, exorcismo é uma palavra muito forte e os católicos, a Igreja Católica usa para demônio, o que muita gente chama de Exu, que não tem nada a ver. O que eu chamo de Quiumba. Isso sim é como se fosse um demônio. Márcia, a Andressa estava Olha num aqui, ó, presídio. a gente tem, inclusive, a foto, o Nossa. rosto do criminoso está aí Nossa. nublado, não é? Mas para vocês terem uma ideia do que foi essa cena. Homem invade fórum, ameaça atear fogo em juíza. Ele jogou gasolina em cima dela. Eu não sei o que é esse preto todo em volta. Então, olha que coisa de louco. O que nós levantamos, Sônia, ele estava com um líquido que seria inflamável, que seria esse líquido preto. Porque Ele deve ter feito uma deixa isso. preparação com alguma coisa, porque o cheiro era Deus. forte. Olha o vídeo agora. Ai, gente. minha Nossa Senhora.
O pessoal Esse é negociando com ele tá com fósforo, não? Ele tá ali, ele está é? com isqueiro, Olha ele, olha, Sônia. em cima dela. Ele tá joga segurando esse ela. líquido na juíza, aí ele fica falando um monte de bobagem, ele está com um isqueiro na mão, e se realmente essa substância fosse inflamável, seria um risco até de morte por essa juíza. Aí a polícia militar chega rapidamente, negociando com começa ali, Sônia, uma tensão, de uma negociação com muita tensão, mas o que dá a impressão, Sônia, é que ele estava completamente transtornado. Estava mesmo. Ele não falava coisa com coisa. Inicialmente ele fala o seguinte, que ele responde um processo de agressão nesse fórum e ele queria provar, mas não para a justiça, para a pessoa que fez a acusação, dizendo, olha, eu sou inocente. Então ele toma... Dá para acreditar muito agora, né? Então, aí é o que muita gente falou nas redes sociais, né? Ele alega que não agrediu, mas agrediu a juíza. Outro detalhe, Sônia, ele arma um plano, porque esse líquido preto, ele tinha mais, ele chegou a colocar fogo numa determinada ala do fórum para bloquear a ação da polícia. Aí ele teve essa facilidade de render a juíza e com a força que ele tem, colocou ela no chão e joga esse líquido preto. Certo. Então, nos deu a impressão que realmente essa pessoa sofre de transtornos, Tá. assim como aconteceu, Sônia. Mas veja bem, sofre de transtornos, mas ele pode estar esse sim, endemoniado. Aí se acredita Eu- mais, Ai, nisso mais do que na do que- psicose. Mas até acredito mais. Porque assim, é muito pra minha cabeça ele perdeu o controle. Quer dizer, ele podia pensar, bom, mas eu vou ser preso. Nem isso ele pensou. Sem medo, sem nada, ele foi lá pra botar o fogo. É E tremendo ele isso aí. estava cochichando coisas no E falando ouvido dela, né? absurdo, Apavorando. devia estar com o Na olho vermelho, porque a verdade. pessoa fica com o olho completamente vermelho e fica fora de si. É óbvio que esse cara está endemoniado. Eu não estou dizendo que ele seja bonzinho, hein? Certo, mas justamente, às vezes, até por ser mal, atraia mais facilmente Mas é muito. coisas tão Ele pesadas. entra na faixa vibratória desse que eu falei para vocês, de uma alma das trevas, que põe fogo em tudo quanto é canto. Então, esse homem não está normal e não está sozinho. Ele pode ser o que for, psicótico, incendiário, mas que ele tem coisa em cima dele, ele tem. Bom, vamos rodar nossa roda, lembrando que a juíza, graças a Deus, escapou com vida, sã e salva, e ela diz que não vai parar o trabalho dela por causa de um louco qualquer. Ela vai continuar julgando as causas. Parece que o caso dele estaria nas mãos dela, por isso que ele tomou essa atitude aí extrema, mas acabou se rendendo no final das contas. Mas como diz a impressão do Lordelo, a Márcia está confirmando aqui, ele estaria, na verdade, o que se fala, Obsediado. possuído, Vamos falar obsediado, na verdade, né? Bom, gente, falar de uma outra coisa envolvendo uma participante do Big Brother Brasil 16, que é a Maria Cláudia, a Cacau, que está aí, né, surpreendendo, pode até chegar à final. Por quê? O que aconteceu com ela? 2 meses antes, e essa história vocês sabem, ela contou para o próprio Matheus dentro da casa, 2 meses antes dela entrar no Big Brother, o pai dela morreu num acidente que ela disse que foi muito feio, inesperado e cruel. É assim que ela classifica o que aconteceu na vida dela. E numa das festas que teve, sempre tem festa no reality show, ela cantou uma música e que lembrava o pai, e depois disso, 2, 3 dias depois, ela começou a sentir alguma coisa estranha perto dela. E aí ela começou a sentir que era a presença de alguém. E ela começou a pensar, claro, no espírito do próprio pai dela. Então, é o seguinte, olha, em fevereiro, quando ela já estava no reality show, ela chegou a narrar como é que foi o último dia dela ao lado do pai, o último encontro dela com esse pai. E ela disse o seguinte, olha, ela não deu muitos detalhes sobre as circunstâncias da morte, ela disse só que foi um acidente realmente inesperado, feio e cruel. Ele tinha 54 anos apenas e ela disse, foi um choque. A ficha demorou para cair. Eu penso que ele está em casa me assistindo, diz ela. Cacau ainda contou que o pai enfrentava problemas com o alcoolismo, mas tinha um coração ingênuo e simples e se orgulhava de cada coisa que ela fazia. E a Cacau falou, ele bebia muito e tinha um bar, o que não ajudava. Mas quando eu consegui um estágio em uma rádio da cidade, foi o período que ele menos bebeu, porque ele fazia questão de me escutar
todos os dias. O depoimento de Cacau emocionou principalmente o Alan, que depois acabou saindo aí há 2 meses, porque o pai estava entre a vida e a morte e, infelizmente, semana retrasada, o pai acabou morrendo também, não é? O Alan se emocionou e mais tarde, já no quarto do líder, ele foi novamente às lágrimas, né? Dizendo que ela é uma das novas da casa e, de certa forma, ele não esperava que ela pudesse se emocionar tanto. O que ela diz que no último dia em que ela viu o pai, ele estava meio tristonho e ela não podia imaginar que seria a última vez que eles se cruzariam, porque depois, logo que ele saiu de casa, né, é que ele sofreu esse acidente. Então, realmente é uma coisa muito triste. E aí ela cantou na festa uma música que lembrasse o pai e acabou depois de 2 dias, 3 dias, começou a sentir a presença de uma força maior dentro do programa e que depois ela passou a acreditar que fosse o próprio pai. Márcia. Nossa, foi impressionante, eu assisti essa... Você assistiu esse dia? Assisti. Foi impressionante. Ela não está brincando, ela não está... Ela é tão bonitinha. Ela não está, vou fazer o... Inventando um caso, dramatizar né? alguma coisa, eu também olhei. Você não tenha dúvida, eram 5h30 da manhã esse vídeo. Eu olhei bem esse vídeo e com certeza o pai dela não está bem. E ela sentiu ele ali. Então, nossa, me dá até taquicardia de eu falar disso. Porque eu vou para lá, né? O pai dela ainda não aceitou a passagem e sabe que ela está lá. E aproveitou que ela estava sozinha, eram 5 horas da manhã, e ela sentiu no ar que tinha alguma coisa. É exatamente a presença dele. Você vê que ela, na hora que ela faz um bico, ela tenho certeza que ela até deve ter visto o pai dela por ali. É o pai dela que infelizmente não está bem. Se a família dela estiver nos ouvindo, façam imediatamente 16 missas para ele, né? Para ele partir. Então não é que ele não é que ele quer ficar, mas ele também quer ver a filha nesse... Tá, é isso que eu ia te perguntar. Essa sensação que ela tem de que ele continua assistindo a participação dela no programa é uma coisa que pode realmente estar acontecendo. É real. É impressionante esse vídeo mesmo. É real. Quer dizer, ele está ali, ele pode assistir, quer dizer, ao invés de ele prosseguir, ele ficou por perto, porque a filha querida dele está ali. Ela não pode chamar o pai, em hipótese alguma no momento desse, família nenhuma pode chamar, morto nenhum, assim, 2 meses que se vai, porque eles podem estar tão apegados à família, ao bijuzinho da filhinha dela, porque você vê, era um homem sofrido, ele era alcoólatra e tudo mais, num acidente, assustadíssimo, e não foi para um plano melhor para se tratar. Então ele está mal, do jeito que ele morreu, ele está assustado e alegre de ver a filha nesse estágio de vida. Vamos ver o vídeo aí, para quem não Pode ver acompanhou esse momento. Ela está cantando e de repente ela tem uma mudança mesmo, né? Completamente. Você percebe que ela sentiu alguma coisa. O que você vai ser quando você crescer? Ela olha estranha mesmo, ela procura, né? Como se tivesse uma pessoa por ali, ela começa a procurar. Aí, ó. Nessa hora ele estava bem perto. Não ela tenha respira dúvida. fundo. Você viu? E expira, né? E assim, essa foi a primeira sensação. 1 dia, 2 dias, 3 dias depois, aí ela já sentia como se fosse alguém do lado dela mesma. Aí a presença parece que se solidificou, se confirmou ali. Para ele estar perto. Ela começa a chorar, olha lá, olha. Depois da primeira sensação que ela teve. Ela pega a medalhinha que ela tem, parece que ela está rezando, né? E aí ela chora também, porque Sônia, foi muito forte. Tem muitos recados aqui nas redes sociais de pessoas que passaram pela mesma experiência. Muita gente dizendo isso. Olha, ela agora, chora mesmo, Nadal. Não, gente, ela está muito... E ela está... Olha lá, e ela continua procurando, na verdade. É porque ela sente a brisa, impressionante isso. É como se a brisa do... Sabe, é uma brisa que ela sentiu, um ventinho diferente. Fala, verdade. As pessoas estão dizendo, Sônia, se é mais comum no período noturno ou madrugada as pessoas terem esse tipo de contato. É interessante isso. Né? A ectoplasmia se dá mais à madrugada. Porque para o pai dela estar aí, ele está tirando dela
o tônus vital, ectoplasma, para poder estar ali. Tá. E ele só não se materializou, ou ela não viu, porque ela não é vidente. Mas eu, por exemplo, se eu estou ali, eu vou ver ele materializado. Então, é assim, ele precisa, mais essa, para ele estar do lado dela, do jeito que aconteceu esse dia, ele está sugando a menina. Está tirando dela o tônus vital para se sentir vivo e ali ficar. Então, daqui a pouco, essa menina vai ter insônia, queda de cabelo, tontura. Muita gente em casa tem tudo isso. Insônia, queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, acorda cansado. Mas como? Dormiu e acorda cansado? Pode ser ectoplasmia, ou seja, algum morto por perto está tirando aqui do meu umbigo, do meu plexo solar, o ectoplasma, para ele se sentir vivo. Isso é terrível e prejudica demais. Então, 16 missas para ele e nem chama, pelo amor de Deus, deixa esse homem embora. Olha, gente, de falar, me dá taquicardia. Então, é real, né? É mediunidade, eu estou plena disso, que eu estou falando com vocês, mas tem alguém aqui comigo. E este homem precisa de oração. Esta menina sentiu, foi o pai mesmo, ela não está de tititi, tototó, foi o pai dela que ela sentiu. Ela ficou muito abalada mesmo, né? Eu acredito no que ela possa ter sentido. Nem bebida, verdade, né? Porque era 5 e pouco da manhã, ela não estava nem alcoolizada. Mas é terrível. Isso é um caso de obsessão. De vivo para morto. Porque ela está chamando. Com a música, que era música de pai e filho. Entendeu? Ela está chamando. Então ela falou, ai, meu pai. Aí ele vem. Aí é a obsessão dele também. Ele não quer ir embora. Esse laço, pelo amor de Deus, tem que ser cortado. 16 missas para esse homem e Salmo 119 para ele ir embora. Tá certo. Bom, passando para outro assunto, a dona Florinda Meza, aliás, a Florinda Meza, a dona Florinda do seriado Chaves, que fez aquela declaração bombástica de que ela já tinha visto o fantasma, o espírito de Roberto Bolanhos, o Chaves, marido dela por mais de 50 anos, na casa onde eles viveram e ele morreu, na casa onde eles viveram os últimos 3, 4 anos da vida dele e que ela o tinha visto em casa. A declaração deu tanta repercussão, também deu margem a tanta polêmica. A gente comentou aqui no programa, eu falei, olha, eu até acredito em fantasma, em espírito, em pessoas que veem, mas no caso dela, pelo profundo choque e trauma que ela ainda vive em função da perda do marido, isso pode ser uma coisa de sugestão, não que daqui a um tempo ela não possa estar vendo realmente. Mas por enquanto eu acho que é mais da cabeça dela do que propriamente tem acontecido. De qualquer maneira, ela voltou atrás, ela disse que nunca falou isso, que as pessoas é que inventaram, que não aconteceu, mas né, o pessoal acredita na primeira declaração, porque o desmentido é que parece uma desculpa para não ter que ficar enfrentando questionamentos e nem ser alvo de polêmica. Ela quer ficar quieta, sossegada no canto dela e não esperava que esse tipo de declaração pudesse causar tanta repercussão desta maneira, não é? Agora, como é que você vê, Eu estava conversando com o Rolando. Será que é sugestão? Ela viu mesmo? Eu conversei antes do programa. Porque assim, ela viu o marido de branco. Tudo bem. Se você é vidente ou clarividente, você vai ver espíritos. Quando o espírito está de branco e não está sentado assim no chão, não está com o pé no chão, é porque ele já está bem. O espírito que está bem, que ela disse que ele estava de branco, não vai chegar para ela e falar, não vende a casa. Ele já não pensa mais a matéria. Entendi. Então é mentira isso. Não estou chamando a moça de mentira. Sim. É a cabeça dela, lógico. Porque um espírito que está de roupa escura, sujo, te olhando, ele não está bem. Mas peraí, o espírito que está de branco, ele já está num nível, está sendo tratado no hospital lá do espaço. Como é que ele chega e fala assim, olha, não quero que venda essa casa? Lá não tem isso, não tem matéria. Não tem o apego, não tem mais apego. Então, mas assim, tem a história de que realmente ela quer vender a casa, ela que ele queria não até queria. já. E ele não quer, porque ele quer aquela casa, sempre quis, para os 6 filhos dele. mas veja Entendeu? bem, se É ele uma tá com- herança. Tá, mas se ele estiver com luz, Ele não se importa olha, com isso. nós estamos aqui na terceira dimensão. Quando você passa para a quarta ou quinta, Quero passar, não. Aqui na terceira. mas assim, se você vai para a quarta ou quinta,
Não tem mais esse apego. Então, seja feita a vontade da turma que está aqui na Terra. A coisa que da Terra fica na Terra. O camarada que está na quinta, ele vai falar, eu te amo, eu estou aqui, estou seguindo o meu caminho, passei aqui para te dar um abraço. E não para falar, ó, não vem da casa, compra a casa. Ele não tem mais essa emoção. Marcia, só um detalhe. Tem muita gente perguntando também sobre o seguinte. Quando a pessoa falece, é muito comum ter briga na família por causa de herança. E a questão é, isso pode influenciar nessa partida? Daqui a pouquinho você responde pra gente. Então. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre Bruno Galhaço e a mulher dele, a Giovanna Eubank. Acabaram de adotar, agora já é oficial, comunicado hoje, que eles adotaram uma criança na África, que não deixa de ser uma atitude linda, mas que infelizmente também tem gente questionando por que uma criança lá da África, não aqui do Brasil, onde a gente tem um abandono de crianças muito grande. Eu tenho minha opinião a respeito, mas já a gente fala com a Márcia Fernandes e com o Jorge Lordella também, e fica essa pergunta que a Márcia vai responder já. Bom, de volta aqui ao nosso programa, o Jorge Lordella deixou uma pergunta para a Márcia, que ele vai repetir agora. Márcia, o negócio é o seguinte, quando falece alguém, às vezes as famílias começam a entrar em briga por causa de herança. Essa discussão, essa briga, esse ódio entre os parentes, pode afetar aquele que se partiu? Lembrando que já houve um desentendimento grande da família dos 6 filhos do Chaves com a dona Florinda por conta de grana. E olha que a herança que o Roberto Bolanhos deixou de 700 milhões de reais, ele é considerado, e na época foi divulgado muito isso, na época que ele morreu, um dos homens mais ricos do mundo. E mesmo assim, tem dinheiro para dar e vender ali para os 6, para os 7, para os 10, para os 15, né? Mas mesmo assim, eles estão brigando, é horrível isso. Pois é, né? Quando eu vejo tanto inventário que demora 10 anos para sair, é lógico que atrapalha. Ou seja, a pessoa morre e vê, e olha a família brigando, ao invés de falar, poxa, que saudade do meu pai. Não, o dinheiro do meu pai, divide por isso, acaba com a vida do defunto, né, do morto. E ele normalmente não vai embora, porque ele, coitado, quer resolver. Ele entra em aflição. Então, enquanto a família não resolver aquilo, ele não tem paz para prosseguir. Isso é super normal acontecer. Muitos inventários dando encrenca, muitos inventários parados na justiça, muito é por conta de que a pessoa que morreu, o dono da fortuna, não está bem, está ali na casa, atrapalhando, coitado, todo mundo, e aí vai ter mais encrenca, e ele vai sossegar quando pararem de falar, eu quero o dinheiro dele, eu quero metade, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele vai se sentir um produto, né? Ele vai falar, meu Deus, não estão nem lembrando de mim. Ô, gente, não é porque morre que não sente as coisas. A gente sentiria assim. Quer dizer, eu morro e vejo meus 2 filhos brigando por causa de dinheiro, quer dizer, e eu, como é que fico? Onde é que eu era? Qual é meu desejo? O que eu queria da vida? Não vou prosseguir enquanto não tiver paz na minha família, enquanto não chamarem meu nome para fazer encrenca de divisão de dinheiro. Portanto, alguém está com o inventário parado. Primeira coisa, reflita, para de chamar quem morreu, faça as 16 missas para quem morreu. Está com o inventário parado? Façam o Salmo 5 vezes ao dia, para que isso vá se abrindo, mas fiquem certos de que enquanto não abençoarem e deixarem a pessoa que morreu e deixou a herança bem, ou obrigado por tudo, pai, que o senhor deixou para mim, obrigado, eu estou sendo egoísta, eu vou abrir mão para o meu irmão assim, assado, ele não vai, gente. A gente com filho aflito, o pai que está morto, com o filho aflito, brigando por causa de dinheiro, ele não tem paz, ele não consegue sossegar, tá? E não vai. E muitas vezes, Sônia, quando nós desencarnamos, mentores do plano astral, ou a tua avó, ou o teu bisavô, alguém que esteja bem, vem te buscar. Aí você vai capengando e vai para uma escola, ou vai para um hospital do astral, ali tem hospital para a gente ser tratado. Só que lá eles começam a escutar, não ver, a escutar, chama nome, inventório, sai, e eles fogem, as almas fogem dos hospitais e catapimba aqui para a terra, ou seja, vão ficar num lugar chamado umbral, frio, gelado, sofrendo só para ver a vida dos filhos que está nessa bagunça toda. Portanto, tenham piedade de quem foi, pelo amor de Deus,
façam as missas e resolvam logo isso. É terrível, Lordelo, é terrível isso. É complicado mesmo, mas assim, talvez ele não tenha aparecido, se é que isso aconteceu, o Chaves, para Florinda, para dizer não venda a casa. Mas eu acho que, e tem um caso na minha família que sempre impressionou todo mundo, que é essa história de repente aparece para ajudar. Sim, né? sim. Porque assim, quando meu avô morreu... Para ajudar, muitas vezes. Minha tia, que era a filha mais velha, ela precisava achar a escritura da casa dele. Ela precisava achar, ela não achava, minha avó já tinha morrido. Então ninguém sabia o que ele fez com esse documento e vários outros que eles precisavam também para o inventário. E ela pegou algumas coisas dele, que já estavam dentro da casa, levou para a casa dela, pendurou quadros na parede, fez aquela coisa toda. E um dia ela estava, antes de dormir, tão desesperada, que ela contava assim, que ela estava sentada na cama e falando, pai, pelo amor de Deus, me ajuda, onde é que o senhor foi enfiar a escritura nessa casa? A gente precisa, é urgente. E o quadro que ela tinha colocado de frente, que era um quadro dele, de frente da cama dela, na parede, em frente, fez assim, toim. Caiu no chão e estraçalhou. Na mesma hora? Na mesma hora, ela foi lá, o quadro tinha a certidão dentro. Ele tinha colado, como seguro, sei lá, aquelas coisas de gente do interior. Ai, que ele lindo. colou tudo aqui atrás do quadro, tinha o papel, né, do fundo do quadro, tudo. E aqui a tela. Conforme o quadro caiu, quebrou, então o papel rasgou também, ela viu que os documentos estavam lá. E não era só a escritura da casa, era um monte de coisa que ela precisava para dar a abertura para o inventário. Quando ela pediu com desespero, pai, pelo amor de Deus, onde é que você enfiou isso daí? O quadro fez assim, toim, estraçalhou todinho, entendeu? Qual é a leitura espiritual? Ele estava num plano melhor, muito melhor. Pai, ele veio, lógico, são laços eternos, gente. Quem é meu pai vai ser meu pai a vida inteira, porque é de eterno. Aí ele veio, usou o ectoplasma dela, materializou uma mão que ela não viu, foi lá no quadro e toim. Olha que sensacional. Então, isso é uma bênção. Isso existe mesmo, é demais, existe, né? Existe. Que lindo uma isso. Coisa, assim, arrepiante. Bom, vamos girar nossa roda. Você quer acrescentar alguma coisa? O que eu acho, Sônia, é o seguinte, muita gente está nos escrevendo, nós vamos entrar na questão da adoção. Muita gente está escrevendo nas redes sociais dizendo o seguinte, que não consegue ter filhos porque acha que é um castigo de vidas passadas. Pessoas que fazem de tudo, tratamento e não conseguem. E no caso do casal que a gente vai comentar agora, a pessoa optou por uma coisa mais prática, que é a adoção. Tá, a Márcia vai falar disso daqui a pouquinho também. Antes da gente entrar nesse assunto da adoção, é uma menininha de 2 anos que a Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço estão adotando, né? Eles já tinham visto esse bebê há 2 anos passados, fizeram um bebê mesmo. Demorou 2 anos para a documentação ficar pronta e agora, oficialmente, a menininha já é deles, já a gente dá os detalhes para vocês. Mas um outro assunto recente que andou mexendo com a cabeça de todo mundo e com o coração também, foi a entrevista que o Gugu fez com o comunicador Paulo Barbosa, porque ele tem as cinzas da mulher dele, da Eliane, numa urna na casa dele, e durante o dia ele coloca na sala, né, num determinado cômodo da casa, à noite ele leva para o quarto para ficar ali do lado dele. Ele ainda não teve coragem de realizar o último desejo dela, que as cinzas fossem espalhadas do alto da Torre Eiffel lá em Paris, mas ele está criando coragem para poder fazer isso. E ele conversa com ela todos os dias, ele conta tudo o que está acontecendo na vida para ela, é como se ela nunca tivesse ido embora, mas infelizmente ela se foi. E uma vez a Márcia comentou isso aqui, ele ficou um pouco chateado, ele me ligou, falou, não é bem assim, isso não me faz mal, me faz bem, e continuou do mesmo jeito, né? Só que não sabia ainda que ele estava com as cinzas na urna, e depois ele revelou isso para o Gugu, mostrou a urna, e ele está tentando criar coragem para poder espalhar as cinzas, mas mesmo assim ele disse que ele vai espalhar tudo, não. Ele vai guardar um pouquinho dela materialmente ali com ele, assim, ele vai realizar 90%, do último desejo dela, mas 10% dela ainda vai ficar com ele aqui nesse mundo, nas cinzas, em que ele vai manter com ele. Como é que você vê tudo isso, Márcia? Eu assisti essa reportagem, me emocionei, chorei, porque eu achei ele está bem cônscio, né, do que ele está fazendo, e ele está sendo tratado até com um terapeuta, como ele mesmo disse, né? Ele precisou.
São 50 anos, ela é uma mulher fortíssima pelas fotos. Sim. Deve ter Nossa Senhora. Uma energia total. Eu acho assim, na espiritualidade, não sou eu não posso inventar, Sônia. Tá. Isso é obsessão, né? Então, é uma obsessão dele para ela, não dela para ele. Entendi. Então, é uma obsessão, isso existe, gente. É uma obsessão de um vivo para um morto. Não é amor? É amor, mas o amor não tem o direito de segurar morto nenhum. Entendi. Né? Então, nenhuma mãe tem esse direito. Então, com todo o meu respeito, não sei se eu faria isso, não sei. Não estou aqui falando desse menino, estou falando da situação. Tá. Você segurar qualquer pessoa, cinza de uma pessoa, dentro de casa, beijar o dia inteiro e fazer a casa, de repente, virar o museu da pessoa. Porque você deve ter as coisas, Sim. mas não precisa... Sabe, ela não está mais ali, ela não vai usar. Então, isso é ruim, não para ele, não. É ruim para ela. Porque, infelizmente, quando nós morremos, nós nascemos num outro plano. Nós nem morremos, nós vamos para um outro plano. E todos nós temos que caminhar. E quando nós temos alguém que nós tanto amamos na terra, nos chamando dia e noite, dia e noite, nós não conseguimos virar as costas e caminhar. Então, ela está fora do espaço real dela. Só isto. Não é nem a cinza. Porque do jeito que ele está, com cinza ou sem cinza, é ruim para ela. Ela precisa falar, meu amor, eu te amo, mas agora eu vou seguir. Olha, me dá até... E é difícil, deve ser muito difícil. Mas é a vida, é a espiritualidade, é a certeza que ela vai continuar em outro lugar. E eu tenho certeza, isso se chama anancaras, almas gêmeas, almas que já tiveram 4, 5, 6 vidas juntos. Então a dor dele é física. Não faz nem 2 anos, né? Então, com 2 anos ele melhora, porque até essa dor física melhora. Eu entendi, eu fiquei apaixonada por esse rapaz, mas pelo amor de Deus, não é o correto dentro da espiritualidade, dentro do que Kardec codificou. Eu aqui estou falando em nome de Kardec, não em nome da Márcia. Por favor, não podemos ter esse apego na hora de a morte de ninguém, por pior que seja esse momento, sabe, alegria e aos poucos não chamar, deixar a pessoa... Existe uma coisa chamada estado de perturbação quando a gente sai daqui para ir para lá. Então, ela ainda está no estado de perturbação, não que ela esteja mal, mas como, meu Deus do céu, ela vai virar a página se ele não permite. Então, aqui não é crítica. Mais uma vez, é a codificação de Kardec que eu tenho que passar. É a verdade, tá? Tomara a Deus que ele consiga se desfazer dessa... Ir para Paris e soltar essa ajuda? Muito, né? Porque ele não vai estar pegando naquilo. Márcia, você sempre fala até para a pessoa se ver livre das roupas, da mobília, tudo. Do colchão, para que a pessoa não... Tem gente que deixa o quarto do falecido e fica limpando uma vida. Eu acho que tudo na vida, Sônia, tem começo, ciclos, meio e fim. Nós temos que aprender isso. Isso acontece com todos nós. Quando acontecer com a gente, da gente partir, você não vai querer que as pessoas que ali ficaram fiquem com aquele sentimento de falta, porque aquilo atravanca a vida. Você passa a não viver mais o seu presente e vivendo um passado. Você está falando do vivo, né? Do vivo. Mas eu estou pensando no desencarnado, que não consegue... Aí você achou que a situação se inverteu, se né? inverteu. Tá. A gente volta aqui já, continua essa conversa. Sabe que o Humberto Martins, ele que é o Germano da novela Totalmente Demais, também tem uma experiência espiritual, paranormal fortíssima, viu? Que já a gente conta pra vocês, tá? Olha, vamos voltar aqui pra gente continuar essa nossa conversa, que a gente tinha ficado onde? Você tinha feito a pergunta, Não, a gente estava comentando nessa questão do Paulo Barbosa, que eu particularmente, Sônia, eu tive uma tia que teve um casamento de 50 anos, quando meu tio faleceu, no dia seguinte ela perdeu a visão. Você falou essa história. Então, quer dizer, eu acho que tudo tem esse ciclo que a gente tem que aprender a quando termina, para você conseguir realmente seguir sua vida numa boa. Mas se o Paulo Barbosa, entendo eu não sei como é que é o estado do espírito no dia a dia dele. Se ele estiver bem... tem um depoimentozinho dele, vamos chamar aí, vamos ver se dá para o Lordelo ter uma impressão. Ao ter partido quase um ano depois, este amor continuar tão presente. Está aqui com a gente, está presente.
vive dentro de mim, eu vivo para ela, eu converso com ela, feito maluco aqui nessa casa. Eu sei que ela me responde, a gente ri, a gente brinca. Para mim ela continua viva. É uma saudade que não tem fim, uma saudade que não tem, e o amor que aumenta cada dia mais. Com psicólogo, com psiquiatra, com antidepressivo, mas o que eu vou fazer? Aquela mulher foi a grande mulher da minha vida e vai continuar sendo para sempre. Você trouxe uma urna, estão aqui na sua casa. E você reza, conversa com essa urna, com as cinzas? Não, eu sei que ali estão apenas as cinzas dela. Exato. É alguma coisa que ainda me liga à minha mulher. Não é que ela esteja ali. Sim. Então ali as cinzas só. Ela está de outra maneira, está dentro do meu coração, está lá com Deus. Então é como se eu estivesse prestando uma homenagem a ela ali. Nada demais, nada de fanatismo, não, é amor. Então eu pego essas cinzas, levo para o quarto, trago de volta. Você leva para o quarto? Levo para o quarto. Toda noite? Toda noite. Eu me ajoelho ali, rezo, agradeço a Deus pela mulher maravilhosa que eu tive. Quanta gente que passa pela vida não consegue. E depois eu subo com ela, dou um beijinho na rua, coisa de maluco também, né? Mas converso com ela, bato papo, e aí vou dormir. E de manhã? E de manhã, mesma coisa. Traz? Eu me arrumo e tal, e desço. Quando descia, fazia questão de descer. Chegou um ponto que ela não podia mais descer escada, né? Mas a gente se pedia lá em cima. Onde é que está a urna, Paulo? Está na entrada lá. Tá na entrada. Você pode pegar para a gente ver? Pode. Aqui, aqui, ó. Aqui. Quer segurar um pouquinho ela? Sim. Ó, mozão tá aí, ó. É uma coisa que me liga ainda a ela, sabe? A gente viajou muito. E ela amava uma cidade que eu também gosto. Eu prefiro Nova York, mas ela sempre preferiu o romantismo de uma cidade chamada Paris. Que ela pediu, vamos ver se eu consigo, jogar lá na Torre Eiffel as cinzas dela. Por isso que ela deixou tudo isso. Aí, mas ela escreveu isso? Não. Ela falou pra mim. Falou do hospital. Mas falou que tinha que ser da Torre Eiffel? Falou da Torre Eiffel. Te confesso que eu estava sofrendo demais ali do lado dela. Eu queria que ela realmente tivesse paz. E ela, tenho certeza, conseguiu no final. E ela queria que você jogasse essas cinzas? Eu vou levar. Assim que deixa passar mais um pouquinho, porque eu vou. Agora... Você quer ficar mais pertinho? Mais perto. Mais tempo. Mas eu não vou levar tudo, não. Ah, não? Eu vou deixar um pouquinho nessa casa aqui. Verdade? Vou arranjar um cantinho para deixar aqui para ela. Mas eu vou levar. Um pouquinho eu levo. Um pouquinho? Não. Não, vou deixar aqui um pouquinho. Vou. Tá, continuar perto de mim. Eu recebi a informação que ele também pensa, na verdade, em dividir as cinzas, não é? Para ele um pouquinho, como ele está dizendo, e também entre os dois filhos do casal, e aí o outro pouquinho é que ele levaria para Paris e espalharia lá de cima do alto da Torre Eiffel. É romântico, né? Mas é bem romântico, mas espiritualmente não está certo. Não está certo ele espalhar cinzas? Isso está, né? Veja bem, o corpo dela que está ali, né? Uhum. Mas acontece que a cinza, hoje, para ele, é um polo magnético para que ele atraia a mesma presença dela. Então, na hora que ele, um pouquinho aqui, um pouquinho, vai parar um pouco de chamar tanto e ter um polo magnético. Por exemplo, colchão. O colchão tem a digital da pessoa de anos e anos e anos. Também não é bom ter. Então, não é bom ter certas coisas quando você não aceita que a pessoa foi. Você vê, ele aceita que ela foi. Ele falou, eu queria que ela fosse. Mas é de cabeça, não de coração, mas não de coração. Então o coração dele sofre, ele sofre. O racional entende, mas o coração não, você não acha, Lornella? Olha, a gente vê o Paulo falando, né? O amor que o Paulo tem pela sua esposa
É aquele amor de antigamente que hoje, me desculpa o pessoal da era digital, não existe mais, né, Sônia? Ah, é difícil. Essa coisa de uma pessoa que fica casada há 50 anos e depois quem viu a declaração de amor que ele fez agora, o Paulo fez, quem viveu, eu tive parentes que viveram esses amores e são lindos. E hoje em dia, nessa era digital... Imortais, né? É tão tudo fugaz, é uma coisa que dura tão pouco. E a gente vê o Paulo... E eu fico triste, porque o Paulo é uma pessoa muito alegre, e a gente vê que ele está pesaroso e que ele não interpretou bem a ida da esposa. Ele não aceitou ainda, né? Mas ele vai aceitar, ele é muito inteligente. Não fez um ano ainda, né? De repente, como você falou, 2 anos a coisa começa. A dor do luto física, 2 anos demora para sair. Mas assim, tomara a Deus que ele despolarize a mente dela. 20, pode dar cinza, pode fazer o que quiser. Mas se a mente dele continuar 24 horas por dia, polarizado na mente dela, ela não pode fazer a viagem. Porque, na verdade, é ela que tem que viajar. Sim, continuar a amar, ele pode, mas tem que desapegar, seria isso, na verdade, não é? Bom, vamos mudar o assunto aqui da nossa roda. Vamos falar da Bruna Surfistinha, é isso que vocês estavam falando? Que eu não entendi? Ou quer algum outro assunto? Pode ser? Então vamos falar. Também é uma coisa muito interessante, sabe, gente? Porque assim, a Raquel Pacheco, que durante muitos anos da vida dela foi prostituta, isso deu margem a um livro, depois ao filme Bruna Surfistinha, que até a Débora Seco fez o papel da Raquel, não é? E o fato dela ter ido para a vida de prostituição fez com que o pai nunca mais quisesse falar com ela. Rejeição total, ele não aceitava de maneira nenhuma. Então, ela não conseguiu sequer se despedir desse pai quando ele morreu. A coisa foi muito séria, não é? Ela não teve alguém que a avisasse que o pai tinha morrido. E o que aconteceu? Ela teve um sonho, não é, com esse pai, e a partir daí é que ela soube que ele tinha morrido. Na verdade, o sonho foi um aviso, porque a família não queria saber mais dela, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém, porque foi um choque muito grande para eles ter uma filha prostituta, uma vida que já não é mais a que ela vive atualmente, como vocês sabem e acompanham. Mas ela passou por esse nível de rejeição, só que o pai, de um outro plano, de alguma maneira, deu um jeito de avisar essa filha. Essa confissão, esse sonho, ela também contou no Super Pop com a Luciana Gimenez. Vamos conferir agora. Como que você teve essa premonição? Como é que aconteceu isso? Estava um dia, você sempre acreditou nesse tipo de coisa? Te pegou de surpresa? Como foi? Eu sempre acreditei muito em sonhos, porque não tinha sido a primeira vez que eu tinha tido alguma mensagem em sonho. Quando eu era criança, eu tive um sonho com meu avô, alguns dias depois ele faleceu. Então, assim, isso é desde criança mesmo. E fazia muito tempo que eu não sonhava com a minha mãe. Os poucos sonhos que eu tinha tido com ela, depois que eu saí da casa dos meus pais, que eu fugi, eu nunca sonhei com meu pai, nunca. Eu só sonhei com meu pai depois que ele desencarnou. Sonhos ruins até. Mas, enfim, eu só tinha tido sonho bom com a minha mãe, até que eu tive um sonho muito ruim com ela. E eu me via nesse sonho em pé. Ela estava exatamente na sala onde eu cresci com os meus pais, onde eu morei com os meus pais. E ela estava sentada, ao redor dela, várias caixas de papelão. E ela guardava livros, objetos nessas caixas. E eu atrás dela. E eu só olhava para ela olhava para mim, virava para mim. E ela chorava muito. E eu sentia que ela queria falar alguma coisa para mim e ela não conseguia. E eu, no sonho, também queria... Eu abria a boca e a voz não saía. Também não conseguia entrar em contato com ela por palavras. E o meu sonho só foi isso, durante não sei quanto tempo, mas foi apenas isso. E eu olhando para minha mãe chorando. Sonho sempre? Não, esse sonho foi único. E eu acordei desse sonho muito angustiada, muito. Você não estava falando com eles, né? Não falava com eles. E eu acordei extremamente angustiada, na época eu era casada. Falei pro João, olha, eu tive esse sonho, tal, aconteceu alguma coisa com meu pai. Eu acordei já com esse pensamento, alguma coisa aconteceu com meu pai. E o João falou, não, é só um sonho, tal, não se preocupe com isso, é só um sonho. Tá bom. Comentei com as minhas amigas e todas falavam a mesma coisa. Raquel, só um sonho, besteira, tal. E eu ainda persistindo no acontecer alguma coisa com os meus pais. E eu
já tinha uma amiga que frequentava a Casa de São Lázaro, né, o terreiro onde hoje eu sou médium. E sexta-feira chegou, eu ainda estava angustiada por conta desse sonho. Liguei para ela de manhã, falei, Lu, você vai hoje no lugar onde você vai e tal, que você sempre me chama? Vou. Eu vou com você. E eu acabei conhecendo o terreiro nessa noite. E quando eu entrei lá, eu me senti assim, como se eu já conhecesse o lugar, sabe? A sensação de já estive aqui em algum momento da minha vida, e não sei em qual, mas já conheço esse lugar. E eu vi os médios de branco na corrente. E aí, Raquel, nesse dia, eles te falaram alguma coisa sobre a sua mãe e seu pai? Então, e aí eu acabei passando... nós não escolhemos o guia, né, com quem vamos conversar. E eu acabei ficando na fila, como uma outra pessoa já era conhecida, né? Já, as pessoas me olhavam, ai, Bruna, tal. Mas eu fiquei na fila normal, como uma pessoa normal. E aí eu acabei indo conversar com o Exu Mirim. E sentei na frente dele, tudo. Contei o porquê eu estava ali, ele me perguntou, né? Primeira pergunta, mas por que você está aqui? Contei do sonho, tal. E falei dessa minha angústia e falei que alguma coisa, eu sabia que tinha alguma coisa além desse sonho. E ele falou para mim assim, tia, realmente aconteceu uma coisa na sua família, mas eu não tenho o direito de te contar. Eu sei, mas eu não tenho esse direito de te contar, porque chegou o momento de você procurar sua mãe e saber através dela. E aí, o que você fez? E aí eu ainda insisti e tal, não, mas você não pode contar, não, eu não posso, eu não tenho esse direito, porque chegou o momento de você ter esse contato com a sua família. E aí eu falei assim, aconteceu alguma coisa com meu pai, ele morreu. E aí ele só olhou pra mim, aí deu uma risadinha e tal, e falou, não posso te falar, você vai ficar sabendo o que aconteceu pela sua mãe, não por mim. Passei o final de semana, isso foi numa sexta-feira, passei o final de semana, ligo, não liguei. Logo? Não, porque eu tinha medo, eu saí do terreiro nessa noite tendo a certeza, meu pai morreu, e eu vou ter que saber isso da minha mãe. Eu liguei pra ela estava com uma voz de dopada, assim, não estava muito normal. E aí eu contei pra minha mãe sobre esse sonho. Em nenhum momento ela se referiu a mim como filha, apenas me tratou como Raquel, apenas se referiu ao meu pai com o nome do meu pai, enfim. E aí ela falou? E ela falou que meu pai tinha falecido há uma semana atrás, na outra segunda-feira, na semana anterior. Eu tive o sonho com meu pai na terça-feira, então um dia depois do falecimento dele, né? Assim, eu tava com pneumonia. Então a causa mesmo, que tá ali no papel, né, que depois eu tive contato com esse papel, foi pneumonia. E pneumonia, infelizmente, é tristeza. Então, assim, eu acabei sentindo muito essa culpa, porque eu acabei aprendendo com guia, que é a pneumonia é tristeza. Tá, mas eu fiquei até arrepiada. Eu ia te perguntar justamente isso. Você já se perdoou? Então, eu ainda estou nesse processo. Eu já me perdoei bastante. Ainda falta uma parcela aí de culpa que eu carrego. Mas no Umbanda eu acabei encontrando essa força depois. Tá aí, né, gente? Daqui a pouquinho nós vamos conversar aí com a sensitiva Márcia Fernandes, também com o Jorge Rodelo, em relação a esse sonho, praticamente uma premonição mesmo da Bruna Surfistinha. Não sei se é premonição, ela sonhou depois, né? Na verdade, ela teve um aviso, foi o caso. E daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque é impressionante mesmo. Tem, inclusive, a foto, o rosto do criminoso tá aí. Nublado, não é? Mas para vocês terem uma ideia do que foi essa cena. Homem invade fórum, ameaça atear fogo em juíza. Ele jogou gasolina em cima dela. Eu não sei o que é esse preto todo em volta. Então, olha que coisa de louco. Que nós levantamos, Sônia, ele estava com um líquido que seria inflamável, que seria esse líquido preto. Ele deve ter feito uma preparação com alguma coisa, porque o cheiro era forte. Olha o vídeo agora. Gente. Ai, minha Nossa Senhora. O pessoal negociando com ele. Ele está com fósforo, não? Ele está ali, Ele está com isqueiro, Sônia. Em cima dela. Ele joga esse líquido na juíza, aí ele fica falando um monte de bobagem, ele está com um isqueiro na mão, e se realmente essa substância fosse inflamável, seria um risco até de morte por essa juíza. Aí a polícia militar chega rapidamente, começa ali, Sônia, uma tensão de uma negociação com muita tensão, mas o que dá a impressão, Sônia, é que ele estava completamente transtornado. Ele não falava coisa com coisa. Inicialmente ele fala o seguinte, que ele responde um processo de agressão
nesse fórum e ele queria provar, mas não para a justiça, para a pessoa que fez a acusação, dizendo, olha, eu sou inocente. Então ele toma... Dá para acreditar muito agora, né? Então, aí é o que muita gente falou nas redes sociais, né? Ele alega que não agrediu, mas agrediu a juíza. Outro detalhe, Sônia, ele arma um plano, porque esse líquido preto, ele tinha mais. Ele chegou a colocar fogo numa determinada ala do fórum para bloquear a ação da polícia. Aí ele teve essa facilidade de render a juíza e com a força que ele tem, colocou ela no chão e joga esse líquido preto. Certo. Então, nos deu a impressão que realmente essa pessoa sofre de transtornos. Tá. Assim como aconteceu, Sônia. Mas veja bem, sofre de transtornos, mas ele pode estar esse sim, endemoniado. Aí se acredita mais, mais do que na psicose. Mas até acredito mais. Porque assim, é muito para minha cabeça ele perdeu o controle. Quer dizer, ele podia pensar, bom, mas eu vou ser preso. Nem isso ele pensou. Sem medo, sem nada, ele foi lá para botar o fogo. É tremendo isso aí. Ele estava cochichando coisas. E falando dela, absurdo. Né? Devia estar com o olho vermelho, porque a pessoa fica com o olho completamente vermelho e fica fora de si. É óbvio que esse cara está endemoniado. Eu não estou dizendo que ele seja bonzinho, hein? Certo, mas justamente, às vezes, até por ser mal, atraia mais facilmente mas coisas tão ele pesadas. entra na faixa vibratória, desse que eu falei para vocês, de uma alma das trevas, que põe fogo em tudo quanto é canto. Então, esse homem não está normal e não está sozinho. Ele pode ser o que for, psicótico, incendiário, mas que ele tem coisa em cima dele, ele tem. Bom, vamos rodar nossa roda, lembrando que a juíza, graças a Deus, escapou com vida, sã e salva, e ela diz que não vai parar o trabalho dela por causa de um louco qualquer. Ela vai continuar julgando as causas. Parece que o caso dele estaria nas mãos dela, por isso que ele tomou essa atitude aí extrema, mas acabou se rendendo no final das contas. Mas, como diz a impressão do Lordelo, a Márcia está confirmando aqui, ele estaria, na verdade, o que se fala, possuído, obsediado, na verdade, né? Bom, gente, falar de uma outra coisa envolvendo uma participante do Big Brother Brasil 16, que é a Maria Cláudia, a Cacau, que está aí, né, surpreendendo, pode até chegar à final. Por quê? O que aconteceu com ela? 2 meses antes, e essa história vocês sabem, ela contou para o próprio Matheus dentro da casa, 2 meses antes dela entrar no Big Brother, o pai dela morreu num acidente que ela disse que foi muito feio, inesperado e cruel. É assim que ela classifica o que aconteceu na vida dela. E numa das festas que teve, sempre tem festa no reality show, ela cantou uma música e que lembrava o pai, e depois disso, 2, 3 dias depois, ela começou a sentir alguma coisa estranha perto dela. E aí ela começou a sentir que era a presença de alguém. E ela começou a pensar, claro, no espírito do próprio pai dela. Então, é o seguinte, olha, em fevereiro, quando ela já estava no reality show, ela chegou a narrar como é que foi o último dia dela ao lado do pai, o último encontro dela com esse pai. E ela disse o seguinte, olha, ela não deu muitos detalhes sobre as circunstâncias da morte, ela disse só que foi um acidente realmente inesperado, feio e cruel. Ele tinha 54 anos apenas e ela disse, foi um choque. A ficha demorou para cair. Eu penso que ele está em casa me assistindo, diz ela. Cacau ainda contou que o pai enfrentava problemas com o alcoolismo, mas tinha um coração ingênuo e simples e se orgulhava de cada coisa que ela fazia. E a Cacau falou, ele bebia muito e tinha um bar, o que não ajudava. Mas quando eu consegui um estágio em uma rádio da cidade, foi o período que ele menos bebeu, porque ele fazia questão de me escutar todos os dias. O depoimento de Cacau emocionou principalmente o Alan, que depois acabou saindo aí há 2 meses, porque o pai estava entre a vida e a morte e, infelizmente, semana retrasada, o pai acabou morrendo também, não é? O Alan se emocionou e mais tarde, já no quarto do líder, ele foi novamente às lágrimas, né? Dizendo que ela é uma das novas da casa e, de certa forma, ele não esperava que ela pudesse se emocionar tanto. O que ela diz que no último dia em que ela viu o pai,
ele estava meio tristonho e ela não podia imaginar que seria a última vez que eles se cruzariam, porque depois, logo que ele saiu de casa, né, é que ele sofreu esse acidente. Então, realmente, é uma coisa muito triste. E aí ela cantou na festa uma música que lembrasse o pai e acabou, depois de 2 dias, 3 dias, começou a sentir a presença de uma força maior dentro do programa e que depois ela passou a acreditar que fosse o próprio pai. Márcia. Não, assim, foi impressionante, eu assisti essa... Você assistiu esse dia? Assisti. Foi impressionante. Ela não está brincando, ela não está... Ela é tão bonitinha. Ela não está, vou fazer o... Inventando, dramatizar, né? Alguma coisa, eu também olhei. Você não tenha dúvida, era 5h30 da manhã esse vídeo. Eu olhei bem esse vídeo e com certeza o pai dela não está bem. E ela sentiu ele ali. Então, nossa, me dá até taquicardia de eu falar disso. Porque eu vou para lá, né? O pai dela ainda não aceitou a passagem e sabe que ela está lá. E aproveitou que ela estava sozinha, eram 5 horas da manhã, e ela sentiu no ar que tinha alguma coisa. É exatamente a presença dele. Você vê que ela, na hora que ela faz um bico, ela tenho certeza que ela até deve ter visto o pai dela por ali. É o pai dela que infelizmente não está bem. Se a família dela estiver nos ouvindo, façam imediatamente 16 missas para ele, né? Para ele partir. Então não é que ele não é que ele quer ficar, mas ele também quer ver a filha nesse... Tá, é isso que eu ia te perguntar. Essa sensação que ela tem de que ele continua assistindo a participação dela no programa é uma coisa que pode realmente estar acontecendo. É real. É impressionante esse vídeo mesmo. É real. Quer dizer, ele está ali, ele pode assistir, quer dizer, ao invés de ele prosseguir, ele ficou por perto, porque a filha querida dele está ali. Ela não pode chamar o pai, em hipótese alguma no momento desse, família nenhuma pode chamar morto nenhum, assim, 2 meses que se vai, porque eles podem estar tão apegados à família, ao bijuzinho da filhinha dela, porque você vê, era um homem sofrido, ele era alcoólatra e tudo mais, num acidente, assustadíssimo, e não foi para um plano melhor para se tratar. Então ele está mal, do jeito que ele morreu, ele está assustado e alegre de ver a filha nesse estágio de vida. Vamos ver o vídeo aí, para quem não ver acompanhou esse momento. Ela está cantando e de repente ela tem uma mudança completamente. Mesmo, né? Você percebe que ela sentiu alguma coisa. O que você vai ser quando você crescer? Coisa estranha mesmo. Ela procura, né? Como se tivesse uma pessoa por ali. Ela começa a procurar. Aí, ó. Nessa hora ele estava bem perto. Não ela tenha respira dúvida. Fundo. Você viu? E expira, né? E assim, essa foi a primeira sensação. 1 dia, 2 dias, 3 dias depois, aí ela já sentia como se fosse alguém do lado dela mesmo. Aí a presença parece que se solidificou, se confirmou ali. Para ele estar perto. Ela começa a chorar, olha lá, olha. Depois da primeira sensação que ela teve. Ela pega a medalhinha que ela tem, parece que ela está rezando, né? E aí ela chora também, porque Sônia, foi muito forte. Tem muitos recados aqui nas redes sociais de pessoas que passaram pela mesma experiência. Muita gente dizendo isso. Olha, ela chora mesmo, Nadal. Não, gente, ela está muito... E ela está... Olha lá, e ela continua procurando, na verdade. É porque ela sente a brisa, impressionante isso. É como se a brisa do... Sabe, é uma brisa que ela sentiu, um ventinho diferente. Fala, verdade. As pessoas estão dizendo, Sônia, se é mais comum no período noturno ou madrugada as pessoas terem esse tipo de contato. É interessante isso. Né? A ectoplasmia se dá mais à madrugada. Porque para o pai dela estar aí, ele está tirando dela o tônus vital, ectoplasma, para poder estar ali. Tá. E ele só não se materializou, ou ela não viu, porque ela não é vidente. Mas eu, por exemplo, se eu estou ali, eu vou ver ele materializado. Então, é assim, ele precisa, mais essa, para ele estar do lado dela, do jeito que aconteceu esse dia, ele está sugando a menina.
Está tirando dela o tônus vital para se sentir vivo e ali ficar. Então, daqui a pouco essa menina vai ter insônia, queda de cabelo, tontura. Muita gente em casa tem tudo isso. Insônia, queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, acorda cansado. Mas como? Dormiu e acorda cansado? Pode ser ectoplasmia, ou seja, algum morto por perto está tirando aqui do meu umbigo, do meu plexo solar, o ectoplasma, para ele se sentir vivo. Isso é terrível e prejudica demais. Então, 16 missas para ele e nem chama, pelo amor de Deus, deixa esse homem embora. Olha, gente, de falar, me dá taquicardia. Então, é real, né? É mediunidade, eu estou plena disso, que eu estou falando com vocês, mas tem alguém aqui comigo. E este homem precisa de oração. Esta menina sentiu, foi o pai mesmo, ela não está de tititi, tototó, foi o pai dela que ela sentiu. Ela ficou muito abalada mesmo, né? Eu acredito no que ela possa ter sentido. Nem bebida, né? Porque era 5 e pouco da manhã, ela não estava nem alcoolizada. Mas é terrível. Isso é um caso de obsessão. De vivo para morto. Porque ela que está chamando. Com a música, que era música de pai e filho. Entendeu? Ela está chamando. Então ela falou, ai, meu pai. Aí ele vem. Aí é a obsessão dele também. Ele não quer ir embora. Esse laço, pelo amor de Deus, tem que ser cortado. 16 missas para esse homem e Salmo 119 para ele ir embora. Tá certo. Bom, passando para outro assunto, a dona Florinda Meza, aliás, a Florinda Meza, a dona Florinda do seriado Chaves, que fez aquela declaração bombástica de que ela já tinha visto o fantasma, o espírito de Roberto Bolanhos, o Chaves, marido dela por mais de 50 anos, na casa onde eles viveram e ele morreu, na casa onde eles viveram os últimos 3, 4 anos da vida dele e que ela o tinha visto em casa. A declaração deu tanta repercussão, também deu margem a tanta polêmica. A gente comentou aqui no programa, eu falei, olha, eu até acredito em fantasma, em espírito, em pessoas que veem, mas no caso dela, pelo profundo choque e trauma que ela ainda vive em função da perda do marido, isso pode ser uma coisa de sugestão, não que daqui a um tempo ela não possa estar vendo realmente, mas por enquanto eu acho que é mais da cabeça dela do que propriamente tem acontecido. De qualquer maneira, ela voltou atrás, ela disse que nunca falou isso, que as pessoas é que inventaram, que não aconteceu, mas né, o pessoal acredita na primeira declaração, porque o desmentido é que parece uma desculpa para não ter que ficar enfrentando questionamentos e nem ser alvo de polêmica. Ela quer ficar quieta, sossegada no canto dela e não esperava que esse tipo de declaração pudesse causar tanta repercussão desta maneira, não é? Agora, como é que você vê, eu estava Márcia? conversando com o Ronaldo. Será que é sugestão? Ela viu mesmo? Eu conversei antes do programa. Porque assim, ela viu o marido de branco. Tudo bem. Se você é vidente ou clarividente, você vai ver espíritos. Quando o espírito está de branco e não está sentado assim no chão, não está com o pé no chão, é porque ele já está bem. O espírito que está bem, que ela disse que ele estava de branco, não vai chegar para ela e falar, não vende a casa. Ele já não pensa mais na matéria. Entendi. Então é mentira isso. Não estou chamando a moça de mentira. Sim. É a cabeça dela, lógico. Porque um espírito que está de roupa escura, sujo, te olhando, ele não está bem. Mas peraí, o espírito que está de branco, ele já está num nível, está sendo tratado no hospital lá do espaço. Como é que ele chega e fala assim, olha, não quero que venda essa casa? Lá não tem isso, não tem matéria. Não tem o apego, não tem mais apego. Então, mas assim, tem a história de que realmente ela quer vender a casa, ela queria até já. E ele não quer, porque ele quer aquela casa, sempre quis, para os 6 filhos dele. Mas veja entendeu? bem, se é uma herança. Tá, mas se ele estiver com luz, ele não se importa. Olha, nós estamos aqui na 3ª dimensão. Quando você passa para a 4ª ou 5ª, quero passar não. Aqui na 3ª. Mas assim, se você vai para a 4ª ou 5ª, não tem mais esse apego. Então seja feita a vontade da turma que está aqui na Terra. A coisa aqui da Terra fica na Terra. O camarada que está na 5ª, ele vai falar, eu te amo, eu estou aqui, estou seguindo o meu caminho, passei aqui para te dar um abraço. E não para falar, ó, não venda a casa, compra a casa. Ele não tem mais essa emoção. Marcia, só um detalhe, tem muita gente perguntando também sobre o seguinte, quando a pessoa falece, é muito comum ter briga na família por causa de herança. E a questão é, isso pode influenciar nessa partida?
Daqui a pouquinho você responde pra Tá bom, gente. então. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre Bruno Galhaço e a mulher dele, a Giovanna Eubank. Acabaram de adotar, agora já é oficial, comunicado hoje, que eles adotaram uma criança na África, que não deixa de ser uma atitude linda, mas que infelizmente também tem gente questionando por que uma criança lá da África, não aqui do Brasil, onde a gente tem um abandono de crianças muito grande. Eu tenho minha opinião a respeito, mas já a gente fala com a Márcia Fernandes e com o Jorge Lourdella também, e fica essa pergunta que a Márcia vai responder já. Tinha alguma resposta ainda a ser dada? Não, ficou a resposta do que a gente comentou do câncer. Muita ruim, gente, né? o que não falta aqui é pergunta de sonhos ruins. Eu acho que no mínimo você pode ter como prevenção. Olha, eu recebi uma série de sonhos Nossa. aqui no meu Instagram. E assim, eu acho que a gente vai fazer um programa especial de sonhos, acho que é legal, Bárbara, né? sim, Porque aí de a gente sonho. guarda esses sonhos que vocês passaram aqui pra gente e vamos responder para o maior número de pessoas possível. Vamos fazer, porque é uma sim. coisa que mexe com todo mundo, na verdade, tá? Você quer responder a história do sonho ruim, de porque- câncer com criança? É Como assim, que é? pode ser simbólico, como você mesmo colocou, mas pode ser que a pessoa esteja tão mal e vai dormir com tanta mágoa, com tanto ódio da vida, que o padrão vibratório dela, ao invés de ela dormir com o padrão elevado, ela já vai dormir com o padrão baixo. Aí ela vai ser levada para lugares horrorosos como umbral. E lá ela apanha mesmo, e lá eles fazem maldade, aí ela vai ver gente morta, ela vai ver morte, ela vai ver guerra, ela vai ver o lodo que é o umbral. E eu vou te dizer, muita gente está indo para o umbral. E quando volta, acorda acabado, com olheira, esgotado. Então, duas coisas. Não podemos ir dormir com ódio, mágoa e amaldiçoando a vida. Isso é uma coisa. Outra coisa, levanta o colchão, você que está saindo do corpo, para ir lá embaixo, gente. Lá para baixo. Levanta o colchão, compra um saco de lixo bem grosso, preto, forra o estrado com saco de lixo preto, na altura da sua cabeça, 2 espadas de São Jorge, assim, em X, e na altura até de criancinha, tá? Dos pés, 3 galinhos de alecrim. É uma forma de ajudar a fechar o teu corpo para que você não vá para as trevas, tá? Então isso é importante. Dormir, esquece coisa ruim e a gente vai fechar a tua cama. Você vai ver como melhora essa coisa de você ter sonhos diabólicos, sonho com lodo, sonho com morte. Doença ruim, coisa, com criança doença ruim, sofrendo, criança apanhando, criança sofrendo. É uma forma de melhorar. Interessantíssima, né? Legal, Olha, né? Essa dica realmente muito legal. Acho que vai ajudar muita gente. Bem, vamos voltar aqui para a gente falar da história do Bruno Galhaço e da mulher dele, a lindinha da Giovanna Eubank, não é? Que estava aqui, eu vou achar para vocês. Mas, em síntese, é a história da adoção de uma criancinha, uma menininha que agora está com 2 anos de idade. Eles tinham ido já para a África. Uma vez voltaram e agora acabou saindo a documentação da menininha. Segundo o site Ego, é o seguinte, gente. Bruno Galhaço e Giovanna Eubank finalmente realizaram o sonho de aumentar a família. O casal adotou uma menina de 2 anos na África. O ator e a Giovanna, que é repórter do Video Show, eles foram para o Malawi, né, no sul da África, no ano passado, para apoiar uma ONG que envia donativos para as crianças carentes, da qual Giovanna veio a se tornar a embaixatriz. Na ocasião, eles deram entrada no processo de adoção e nesse ano eles receberam a permissão para adotar a criança. Bruno e Giovanna agora são pais de uma garotinha de 2 anos, segundo fontes do Ego. Giovanna e Bruno planejavam ter o primeiro filho há bastante tempo, porém após diversas tentativas, a repórter não conseguiu engravidar. Ela chegou a procurar uma clínica e fazer inseminação artificial no ano passado, porém o tratamento não deu resultado, que deixou Giovanna extremamente abalada. Apesar da expectativa de ser pai, Bruno apoiou a mulher o tempo todo e não deixou que ela se abatesse. Vale lembrar que foi no Malawi que Madonna adotou 2 de seus filhos, o David Banda e o Mercy James, né? E aí, como é que fica? Principalmente para esse pessoal que está falando tanta criança abandonada no Brasil, porque uma lá na África, criança é criança em qualquer parte do mundo, criança carente, precisando de pai, precisando de mãe. Não faz essas fronteiras, gente. Eles estavam lá, eles deram de cara com essa menininha, eles resolveram trazer ela. É um apelo do coração, né? Não importa.
Filho adotivo já foi filho. Então, aí é que tá. Ah, tá. Tá? Na espiritualidade, você vai pra China, pro Japão, pra onde você quiser. Deu de cara com o filho que já foi filho, vai adotar. Se adotou, é porque já fez parte da tua vida em vida regressa. Legal. Então, ela já foi mãe, ou então a criança já foi mãe dela. Então, não é por acaso, não. É real. Todo filho adotivo já foi filho, entendeu? Já esteve conosco, ou como pai da gente, ou como filho. Então não tem essa, não. É um encontro divino mesmo, né? Diviníssimo. Uma coisa muito linda. Boa sorte, né? Que realmente eles formem uma linda família. Como vão formar? Contatos, Márcia Fernandes. Telefone 3711-0180. A gente vai ter reiki agora 1, 2 e 3 no dia 10 de abril. Legal. Tá? Pode ser online também. E o telefone de novo é 3711-0180. Tá? Deixa eu pegar os livros aqui para mostrar. A gente falou tanto de sonhos, de salmos. E hoje eu não trouxe o livro né? de sonhos. Mas tem, é só você pedir todos os livros da Márcia Fernandes. Aqui tem o de cristais, tem o de salmos também. E os outros também você pode pedir no www.marciafernandes.com.br ou por esse telefone que você está vendo aí. 11-3711-0180 e as informações sobre o reiki também, também, né? Tá tudo também no site. Pede tudo nesse telefone, tá tudo no site, tá certo? Jorge Lordello, Operação de Risco e seus contatos. Sônia, meu diretor mandou uma mensagem agora. Queria te agradecer, Eduardo de Oliveira, você, sua produção, Marmito, Bruno Tálamo, Luciano Caproni. Obrigado por essa força. Amanhã tem Operação de Risco. O nosso superintendente também ligou e falou, agradece a Sônia e muito obrigado. Sônia, amanhã é a nova temporada da Operação de Risco, programa totalmente remodelado. Convido você para assistir com a gente, todo sábado, 10h15 aqui na Rede TV. Tá certo, então. A Twitter? Twitter é o @Jorge Lordello, o Instagram e o Facebook, Jorge Lordello Oficial. Tá certo. Olha, que o nosso querido Petrúcio Melo, que ontem se foi, não é? Foi sepultado agora às 4h, lá na Zona Sul, no cemitério São Luís, que ele vá em paz, que ele descanse, não é? Ao lado de Deus e que o caminho dele seja sempre de muita luz, porque ele era um ser humano muito humilde, muito do bem e vai fazer muita falta pra gente, tá, Petrúcio? Descanse em paz. Beijo grande para vocês. Fiquem agora com o João Kleber e o Você na TV. Bom programa, João. Tchau, gente. Até segunda. Bom final de semana.